Pai do Senhor, aqui é o pastor Ulisses, tudo bem com vocês? Eu quero deixar um texto para vocês que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 4, 9, que diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Quisera me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Interessante, irmãos, que a história de Jabes era bem curta, não se fala muito na Bíblia. Mas o pouco que se fala está para entender a circunstância com que ele nasceu, né, com o meio onde ele nasceu, como ele nasceu. Sua mãe mesmo já coloca esse nome, que com dores eu dei à luz, né? Então já está para entender que a vinda dele no mundo não foi assim tão tranquila. Mas no mesmo tempo, Jabes, ele sabia reconhecer que sem Deus ele não podia fazer nada, que sem Deus ele não podia mover nada a favor da sua vida. E a dependência de Deus que ele tinha ativou sobre a vida dele o sobrenatural. Aqui eu coloquei que o ambiente em que você vive não define quem você é. Aqui não fala o ambiente em que Jabes vivia, mas sabemos sim as condições nas quais ele estava. Tanto é que o versículo 9 ele fala: já foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Quer dizer, então, ele chegou num nível que ele superou os seus irmãos em termos de bênção, né? Em termos de uma vida mais tranquila. E o interessante aqui é que fala que ele orou a Deus, né? E a circunstância com que ele estava não o impediu de buscar a Deus. A circunstância em que ele vivia, o ambiente, ou melhor, o ambiente que ele vivia, não definiu quem ele era, pelo contrário, o levou a buscar algo além. E tanto é que essa dependência dele foi algo que fez diferença. Jabes sabia que ele necessitava de Deus. Jabes ele sabia que precisava de Deus. Jabes ele sabia que precisava da direção de Deus. Jabes ele sabia que necessitava da provisão de Deus. Jabes ele sabia que sem Deus ele não ia conquistar nada, né? Ele não ia poder mudar a sua história, né? Então foi quando ele fez essa oração. E o ambiente que ele vivia não definiu quem ele era. Eu não sei em que ambiente você está vivendo. Eu não sei em que situações, em que circunstâncias você se encontra nesse momento. Mas tantas circunstâncias como esse ambiente, como a situação, ela não pode definir quem é você. Você tem que buscar a Deus, independente de onde e o que você está vivendo. Você tem que depender de Deus. Se você quer ver o sobrenatural sendo ativado na sua vida, então dependa de Deus. Diga a Ele: Senhor, eu só tenho o Senhor. Sem Ti, eu não sou nada. Como diz lá no Salmo 73, o versículo, não me lembro, que ele fala: quem tenho eu no céu além de Ti? E na terra não há ninguém que eu possa buscar, que eu possa querer, que eu possa... Sabe, então, e Jabes entendeu isso. E tanto é que ele faz essa oração. Quisera me abençoe se me alargue as fronteiras. Senhor, eu não quero só ficar aqui. Eu não quero viver só esse pouco em que eu estou. Eu quero avançar.
Eu quero conquistar coisas. Eu quero prosperar, eu quero ser ilustre, não para que os homens olhem, para que eu me ensoberbeça, não, mas para que o teu nome seja glorificado. E ele fala isso. Me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a sua mão. O interessante, irmãos, que ele deixa bem claro que esteja sobre ele as mãos do Senhor, a mão do Senhor. Ele poderia fazer qualquer coisa, mas se a mão de Deus não estivesse sobre ele, não ia adiantar de nada. Então ele necessitava da presença de Deus sobre a vida dele. E você que está vivendo num ambiente desfavorável, numa situação incômoda ou passando por circunstâncias que te faz entristecer, seja dependente de Deus. Fala assim: Deus, não importa o que eu estou vivendo, mas que a sua mão não saia de cima de mim, né? Que a sua mão seja comigo, por onde quer que eu for. Né? E aonde eu for, eu quero ver, eu quero sentir a tua presença, porque em meio a qualquer situação, as suas mãos, a sua presença vai fazer diferença na minha vida. E aí ele fala: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Ele falou: Senhor, eu não quero sofrer tanto. Eu sei que no mundo teremos aflições, mas eu não quero sofrer. Eu não quero passar por aflição. Porque o maior sofrimento, a maior aflição é viver sem a presença de Deus. E na mente dele estava isso: eu vou passar lutas. Eu vou passar por situações desagradáveis, mas a mão do Senhor vai estar sobre mim e o mal não vai vir sobre a minha vida, a aflição não vai vir sobre a minha vida. E aí aqui ele fala: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Irmãos, qual tem sido a sua oração? Qual tem sido a semente que você tem lançado? De repente, o que você tem colhido é porque você está colhendo aquilo que você semeou. Nós temos que tomar cuidado com as sementes que nós temos lançado sobre essa terra boa. A terra pode ser até boa, irmãos, mas se a semente é ruim, eu vou colher o que a semente tem para produzir. E Jabes, ele entendia isso. Por isso que ele dependia de Deus, até para escolher as sementes que queria lançar sobre a sua vida. Então, que você, nesse dia, ou nessa noite, ou nessa tarde, entenda isso. O ambiente em que você está não define quem você é. E se você quer que o sobrenatural seja ativado sobre a sua vida, dependa de Deus. Peça a presença dele, que a mão do Senhor esteja sobre você, que ele venha alargar as tuas fronteiras. Esse foi o segredo de Jabes. Ele buscou o Senhor. Ele colocou diante do Senhor o desejo do seu coração. A Bíblia fala que aqui em Salmo 37, 4, não lembro, mas 37 ele fala: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E foi isso que Jabes fez. Ele entregou, ele se agradou de Deus. E quando ele orou, Deus veio e ativou o sobrenatural. E Deus veio e derramou sobre ele todas as provisões que ele precisava. E é por isso que a Bíblia fala que ele era mais lúcido que seus irmãos. Então, que nesse dia, ou nessa noite, ou nessa tarde, eu não sei, você faça essa oração. Senhor, venha sobre mim. Que as tuas mãos me acompanhem por onde quer que eu for.
Aonde eu tocar os meus pés, tocar minhas mãos, sejam abençoadas. Tanto quem ou local que eu vou estar indo, como eu que vou estar em meio a esses ambientes. Muda o ambiente ao meu redor, muda a situação ao meu redor, muda as circunstâncias em que eu estou vivendo. Abre as portas da provisão sobre a minha vida e me enche da tua presença. Me dê sabedoria para administrar tudo que o Senhor tem colocado e vai colocar nas minhas mãos. Então é essa palavra que eu tenho hoje para você. Não deixe o ambiente, a situação, a circunstância definir quem você é. Busque o Senhor. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.